Olá, pessoal! Como é que vocês estão? E aí, pessoal, a gente vai dar continuidade ao conteúdo que nós estamos vendo aqui na nossa disciplina de Teoria das Estruturas 2. Nós já tivemos a nossa primeira aula e hoje a gente vai dar continuidade estudando estruturas hiperestáticas. Então, a gente vai continuar a ver ainda de forma introdutória as estruturas hiperestáticas, para depois a gente aprender a calcular essas estruturas. Então, pessoal, hoje a gente também vai dar continuidade ainda com conceitos introdutórios, mas também que são conceitos essenciais para que a gente possa dar prosseguimento na disciplina. Então, vamos lá. Então, espero que todos vocês estejam aí dispostos e animados a ter mais um período de aprendizagem comigo. E de início, eu já quero falar para vocês, colocar aqui uma situação para que a gente possa começar a imaginar as estruturas hiperestáticas na prática. Então, eu trouxe um exemplo para nós imaginarmos, para a gente já ir materializando esse conhecimento. Então, eu trouxe aqui um caso, né? Supomos que vocês, cada um de vocês, possuam uma empresa e que essa empresa de vocês sejam contratadas para realizar justamente isso aqui, ó, um pórtico na entrada de uma cidade qualquer. Então, digamos que vocês foram contratados para fazer um pórtico na entrada da cidade de vocês, vamos supor, né? Gurupi, o que mais? Cariri, digamos que vocês foram contratados aí para fazer o pórtico da entrada da cidade. E agora eu pergunto para vocês, que tipo de estrutura é o pórtico? É uma estrutura hipostática, isostática ou hiperestática? E para além disso, como que eu vou fazer a análise dessa estrutura? Como que eu vou fazer o processamento matemático dessa estrutura para dizer que ela vai ficar estável, que ela vai conseguir ficar de pé? Ou seja, que ela vai desempenhar a sua função, que é um pórtico de boas-vindas, de seja bem-vindo, né? Como é que ele vai desempenhar de forma que ele tenha estabilidade? Então, tudo isso é o que nós vamos falar ao longo desta aula. Todo o conteúdo que eu vou apresentar para vocês é que vocês são engenheiros civis dessa empresa que é responsável por esse pórtico e vocês vão começar a entender quais são os conhecimentos necessários para que a empresa de vocês realize essa obra com qualidade e segurança. Então, a gente vai partindo aqui desse primeiro problema, nós vamos então em busca do conhecimento necessário para que vocês possam desenvolver esse serviço e ganhar um dinheirinho aí para a empresa de vocês. Então, vamos lá. O que a gente precisa conhecer primeiro, né, professora, para a gente poder, então, conseguir realizar essa obra? Então, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos refletir é o que é uma estrutura estaticamente indeterminada. Então, hoje a gente vai entender um pouco do que é uma estrutura estaticamente indeterminada. Será que esse pórtico que nós vimos ali na nossa imagem anterior, será que esse pórtico é uma estrutura estaticamente indeterminada? Então, a gente vai entender um pouco sobre isso, porque esse é um conceito importante. Antes de nós dimensionarmos aí esse pórtico, antes da gente fazer a análise estrutural desse pórtico, nós precisamos nos preocupar com alguns conceitos que estão relacionados a essa análise. E o primeiro deles é o que é uma estrutura estaticamente indeterminada, que é basicamente o tema da nossa disciplina, que são estruturas hiperestáticas. Então, eu vou agora tentar responder isso para vocês. Essa estrutura, pessoal, estaticamente indeterminada é quando, olha só aqui, desse lado aqui, eu tenho as equações de equilíbrio da estática, que nós falamos na aula passada. Quais são as equações de equilíbrio da estática? Somatório das forças no eixo X, ou seja, forças horizontais igual a zero. Somatório das forças no eixo Y, né? Ou seja, forças na vertical igual a zero. E somatório de momento igual a zero. Então, essas aqui são as equações da estática. E uma estrutura, quando ela consegue ser resolvida, ou seja, quando eu consigo determinar as reações de apoio dessa estrutura e consigo também determinar o diagrama de esforços internos, que são aqueles diagramas de esforço cortante, de força normal e de momento fletor, quando eu consigo fazer tudo isso utilizando essas equações da estática, significa que ela é uma estrutura que é estaticamente determinada, porque eu consigo determinar por meio dessas equações aqui. Porém, pessoal, quando eu tenho uma estrutura cujo eu não consigo determinar as reações de apoio,
né, por meio dessas equações da estática e também, principalmente, quando eu não consigo determinar a questão dos diagramas de esforço cortante, esforço normal e momento, por meio dessas equações aqui, então eu tenho realmente uma estrutura que ela é estaticamente indeterminada. E aí essas equações já não vão mais conseguir me dar esses resultados, esses diagramas, e eu precisarei de outros métodos para encontrar esse diagrama. E aqui eu trouxe ao lado, para a gente poder tentar entender um pouco mais, e até relembrar alguns conceitos que vocês já viram lá em Teoria 1, eu trouxe esses conceitos aqui sobre os apoios, que também são chamados de vínculos, os apoios nas estruturas. Então, pessoal, é o seguinte, ó, aqui a gente tem nessa primeira coluna aqui o nome dos apoios, ou seja, o nome dos vínculos, que aí a gente tem, ó, apoio móvel, apoio fixo e o engaste. Aqui nessa outra coluna a gente tem o símbolo. O símbolo do apoio móvel, a gente tem esse símbolozinho aqui, ó. Por vezes, ele também é apresentado com uns roletezinhos aqui, ó, umas rodinhas, tá? Então, por vezes, esse apoio aqui móvel, ele tem ainda essas rodinhas que indicam movimento. Aqui abaixo, a gente tem esse outro modelo aqui de símbolo para o apoio fixo, e aqui a gente tem o símbolo do engaste. Agora, pessoal, uma outra coisa que a gente precisa relembrar que está aqui, ó, tá aqui nessa terceira coluna, são as reações de apoio provocadas pelos vínculos, tá? Então, quando eu tenho na minha estrutura um apoio móvel, ela só vai restringir aqui, ó, vai ter uma reação de apoio na vertical, principalmente se o apoio está posicionado exatamente nesse formato aqui. Então, quando o apoio está nesse formato, significa que eu tenho apenas uma reação de apoio que está aqui na vertical. Então, a gente tem aqui, ó, nessa quarta coluna aqui, na quarta e última coluna, a gente tem números de graus de mobilidade retirado pelo vínculo. Então, toda vez que eu tenho um vínculo igual esse aqui, um apoio móvel, eu vou restringir a minha estrutura vou restringir a mobilidade dela aqui de acordo com essa quantidade, que é 1. Então, eu tenho uma restrição ao movimento. E que movimento é esse? Movimento vertical. Então, se eu tiver esse apoio aqui na minha estrutura, significa que ela não vai ter movimento na vertical e vai gerar uma reação na vertical. Da mesma forma, quando eu tenho um apoio fixo, eu tenho aqui que esse tipo de apoio vai me gerar duas reações de apoio, uma na horizontal e uma na vertical. E essas duas reações vão impedir dois movimentos da estrutura, que é o movimento horizontal e o movimento vertical. E por fim, a gente tem aqui o engaste. Esse engaste, ele provoca três reações de apoio, que é a reação na vertical, na horizontal, e ele também produz aqui uma reação de momento fletor. E aí, pessoal, essas três reações significam exatamente que a minha estrutura, quando ela tem esse tipo de apoio aqui, que é o engaste, ela vai estar restrita para três movimentações. Ela vai impedir três movimentos na estrutura. E quais são esses movimentos? Vai impedir que a estrutura se movimente na horizontal, na vertical e também que ela rotacione. E a rotação, ela está ligada aí a um movimento de momento, tá? Então, ela vai impedir a rotação, né, que seria esse aqui, ó, e vai impedir também movimentos na horizontal e na vertical. E aí, pessoal, o que esses apoios, professora, tem a ver com essas equações de equilíbrio aqui da estática? O que tem a ver? A gente vai falar sobre isso agora. Toda vez que eu tiver aqui, ó, reações, não toda vez, mas na maioria das vezes em que eu tiver o número de reações dos apoios superior ao número de equações da estática em uma estrutura, eu terei uma estrutura estaticamente indeterminada, tá? Então, a gente vai ver isso mais adiante nos exemplos, para que vocês consigam materializar esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Mas se uma estrutura tiver aí, ó, dois apoios móveis, ela só tem o quê?
duas reações, que é uma reação vertical em um apoio e uma reação vertical no outro. E tendo duas reações, ela tem menos reações do que esse número de equações da estática, que é 3. Ó. Eu tenho 3 equações da estática. Toda vez que o número de reações de apoio, ó, dessas reações aqui dos meus vínculos, for um número de reação superior a 3, que é o número de equações da estática, eu terei, então, que essa estrutura é estaticamente indeterminada. E agora a gente vai dar prosseguimento e daqui a pouco esse conceito vai estar bem mais claro na mente de vocês no decorrer da nossa aula. Pessoal, antes da gente passar adiante, nós precisamos compreender um pouquinho. Nós falamos agora sobre os apoios, o apoio móvel, o apoio fixo e o engaste. Agora a gente vai tentar visualizar como é isso na prática, porque como vocês sabem, eu estou o tempo todo tentando trazer vocês para a prática para compreender o que isso é realmente quando a gente vai olhar uma estrutura. E aqui eu trouxe essa figura aqui, essa imagem, para que a gente possa refletir o que são esses apoios na prática. Então, olha só, os apoios que vocês viram ali anteriormente, é basicamente resumido nisso aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica. Os apoios que nós vimos nada mais é do que uma representação gráfica daquilo que realmente existe na realidade das obras. Então, aqui a gente tem esse aqui, ó. Esse aqui é um apoio fixo, que é um apoio que tem restrições, que impede o movimento tanto na vertical quanto na horizontal. Então, esse aqui é um apoio fixo. Esse outro aqui, pessoal, é um apoio móvel. Ele restringe o movimento apenas na vertical, tá? E aqui ao lado, percebam que aqui ao lado a gente tem aqui uma estrutura real que simboliza essa primeira representação. Observem comigo aqui essa parte aqui da estrutura, né? Onde eu tenho aqui o meu apoio fixo. Então, pessoal, percebam comigo também que essa estrutura aqui, ela está restringida para movimentar na vertical. Então, percebam que essa viga aqui, ela não vai movimentar aqui para baixo. Tem um dentezinho aqui, ó, que ela está encaixada, que ela não vai poder se movimentar para baixo. Da mesma forma, ela não vai poder se movimentar aqui na horizontal, ela está restringida, porque a gente tem essa paredezinha aqui, ó, tá vendo? Essa parede que restringe que ela se movimente, que ela faça um movimento, por exemplo, que ela faça um movimento nesse sentido aqui, ó. Então, ela está impedida para movimentar nesse sentido dessa seta vermelha. Ela não pode ir para lá, essa viga. Então, ela tem restrição ao movimento horizontal e ao movimento vertical. Agora, pessoal, percebam que aqui nessa outra parte do apoio, que no caso nosso aqui, ó, é um apoio de primeiro gênero, ou seja, um apoio móvel, está representado por essa figurinha aqui ao lado, ó. Vamos dar um zoom aqui, focar aqui. Então, nessa figura aqui, a gente percebe que essa viga, ela realmente, ela não se movimenta aqui na vertical, porque eu tenho um pilar aqui, ó, e esse pilar está impedindo que ela se movimente na vertical. Porém, na horizontal, se eu aplicar uma força, se eu aplicar aqui, ó, uma força nesse sentido aqui, para cá, aplicar uma força aqui na viga, ó, eu vou conseguir empurrar ela vai se movimentar, ela não tem nenhuma restrição aqui, ó. Nessa área aqui, ela não tem nenhuma restrição que impeça ela de se locomover no sentido dessa setinha aqui vermelha, tá? Então, esse esquema, eu vou até apagar aqui para tirar a poluição. Então, aqui, ó, mas esse esquema aqui que vocês estão vendo, esse esquema que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui, ele é exatamente a representação real, numa estrutura real, dessa representação gráfica aqui. Da mesma forma, observem aqui ao lado, que essa estrutura aqui, que eu vou dar aqui, vou colocar ela em evidência aqui, ó, essa estrutura, ela tem um apoio fixo, ou seja, que restringe aqui a força, tanto na vertical quanto na horizontal. E aqui, gente, aqui a gente tem um engaste que vai restringir na horizontal, na vertical e vai restringir ao momento, tá? Então, aqui, né, nessa parte aqui, a viga está impedida até de girar. E aqui está a representação física dela, a representação real na estrutura. Percebam que
Nesse lado aqui, essa viga ela não movimenta nem na vertical e nem na horizontal, porque ela está impedida. E aqui ó, acontece a mesma coisa, nem na horizontal nem na vertical, mas ela também não pode rotacionar, porque percebo que ela está engastada. Ela entrou dentro da parede, digamos assim, ou dentro do pilar, seja lá o que for aqui, que peça estrutural for essa, mas a viga entrou dentro dela e vai impedir aqui a rotação de momento. E aí, sucessivamente, pessoal, a gente tem aqui também, ó, esse outro esquema com engaste e um apoio fixo, ou seja, o mesmo esquema aqui, só que do lado de lados opostos, o engaste agora está desse lado, então a gente tem a mesma estrutura. E a gente tem aqui, ó, um engaste, nesse aqui a gente tem um engaste mais um apoio móvel, que aí nesse caso a gente tem aqui ó, a estrutura engastada, que é quando a viga ela está entrando aqui no pilar, e o apoio móvel, que tem apenas unicamente a restrição aqui na vertical, tá? Então, a gente tem isso aqui. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Para que vocês saibam que todos esses apoios que nós estamos vendo, que vocês viram lá em teoria 1, que vocês estão resolvendo exercício, isso aí nada mais é do que a representação das estruturas na prática. Uma estrutura de concreto armado na prática, a gente precisa imaginar que todas essas representações gráficas de apoio, elas nada mais são do que o sentido. Qual que é a movimentação que é permitida no elemento? Permite o giro? Permite a movimentação na horizontal, na vertical? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre uma peça estrutural, como ela pode ser classificada. E aqui eu trouxe para vocês exatamente como é que essa peça pode ser classificada. Ela pode ser classificada como uma estrutura hipostática, então ela pode ser aqui ó, uma estrutura hipostática, uma estrutura isostática e uma estrutura hiperestática. A isostática, vocês viram lá em teoria das estruturas 1. A hiperestática, vocês estão vendo agora comigo em teoria das estruturas 2. E a hipostática, pessoal, não é uma estrutura muito utilizada na engenharia, porque a gente deseja estruturas que tenham estabilidade. E não é o caso das estruturas hipostáticas, então a gente praticamente não utiliza esse tipo de estrutura na engenharia civil, mas ela está aqui também e a gente vai conhecer um pouquinho aqui sobre ela, pelo menos teoricamente. E aí a gente precisa entender que também que essa estrutura isostática aqui que vocês calcularam, que vocês fizeram toda a análise estrutural dela na disciplina de teoria 1, vocês já viram bastante esses conceitos de apoios e tudo mais. E a gente vai rever um pouquinho aqui nas nossas estruturas hiperestáticas. E vocês vão entender qual que é a diferença entre estrutura isostática e hiperestática. O objetivo da nossa aula hoje é vocês saírem daqui sabendo qual é a diferença entre uma estrutura isostática e hiperestática. O pórtico lá que eu falei no início da aula, que a empresa de vocês precisa executar, vai ser um pórtico isostático ou hiperestático? Então, tudo isso a gente precisa definir hoje, aprender isso hoje, para que a gente consiga cumprir com os nossos objetivos. Então, pessoal, dando continuidade, vamos falar sobre estruturas hipostáticas. O que são essas estruturas hipostáticas? As estruturas hipostáticas nada mais são do que estruturas que não têm estabilidade, não são estáveis, não conseguem ficar paradas. Então, elas não são estruturas estáticas, tá? Então, elas se movimentam devido aos próprios apoios que são utilizados. E aí, se vocês focarem comigo aqui nessa primeira imagem aqui que eu estou grifando de amarelo, percebam que a gente tem uma estrutura hipostática. Por quê, né? Porque nós temos aqui ó, um apoio de primeiro gênero, ou seja, um apoio móvel aqui e um apoio móvel aqui na outra extremidade. Isso significa que essa estrutura aqui, ela vai se movimentar nesse sentido aqui dessa setinha vermelha. Ela vai ter movimentação tanto para a direita quanto para a esquerda, se houver uma carga, uma força na horizontal, ela vai poder se movimentar. Então, ela não é uma estrutura estática. E o que a gente procura na engenharia civil, na maioria das nossas estruturas, são estruturas que não se movimentem, que fiquem estaticamente paradas. Então, a gente tem aqui que essa estrutura hipostática, o único movimento que ela está restrito é esse aqui indicado pelas setinhas azuis. É o movimento na vertical.
Porém, o movimento aqui na horizontal, essa viga, ela pode sim ser transladada aqui para a direita e para a esquerda. Aqui abaixo, pessoal, nós também temos outro exemplo de estruturas hipostáticas, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma outra estrutura aqui, que nesse caso aqui a gente tem 4 apoios de primeiro gênero, 4 apoios móveis, a gente tem 4 reações de apoio, mas mesmo assim, devido a gente não ter nenhuma restrição na horizontal, essa viga aqui, mesmo com esses 4 apoios, com essas 4 restrições, ela está livre para se movimentar na vertical, tanto para a esquerda quanto para a direita. Se houver uma força, ela vai se movimentar. Então, aqui, pessoal, já começa a gente a começar a pensar que aquela regra que eu falei sobre quando uma estrutura ela tem as reações, o número de reações de apoio menor do que o número de equações da estática, ela se enquadra em hipostática. Por exemplo, nós vimos que o número de equações da estática são 3, né? São 3, que são o somatório das forças em x igual a 0, das forças em y e do momento igual a 0. Então, são 3 equações. Se as reações, que são essas azulzinhas, forem menor do que 3, a estrutura é hipostática. No primeiro caso aqui dessa figura, nós temos 2, né? 2 reações. Então, seria 3 menos 2, que dá igual a 1. Tá? Então, o que acontece aqui? Na verdade, pessoal, aqui eu fiz a conta o inverso. Vamos refazer aqui novamente. Seria, na verdade, para que a gente possa refletir um pouco sobre a estrutura ser ou não hipostática, segundo a equação, ela diz o seguinte, que o número de reações, do número de reações eu subtraio o número de equações de equilíbrio. Se der um valor menor do que 1, aí a estrutura é hipostática. Aí no exemplo que nós temos aqui é assim, ó. Eu tenho duas reações de apoio, que são essas 2 reações aqui na vertical. Eu vou retirar dessas duas reações o valor das equações de equilíbrio, que são 3. Então, esse valor dá um valor negativo, menor do que 0, tá? Então, 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, toda vez que eu tiver um valor negativo, a estrutura é hipostática. Só que, por vezes, essa regra não é a única, tá? Que são aqui, ó, o número de equações, que eu vou botar um Ezinho aqui para a gente começar a decorar, o número de equações, o número de reações, na verdade, né? Vamos aqui, então, ver, tá? Então, aqui, ó, nesse segundo exemplo, observem comigo aqui, que nesse segundo exemplo aqui, acontece uma questão diferente. Aqui a gente tem 4 reações, não é mesmo? 4 reações. E o número de equações da estática é só 3, seria 4 menos 3. E deu um valor maior do que 0, deu um valor igual a 1. Então, essa estrutura nem era para ser considerada, se fosse nessa regra, não era para ser considerada hipostática. Só que, pessoal, mesmo que dê um valor aqui, ó, maior do que 0, e essa estrutura ela vai ser considerada hipostática porque a gente não tem nenhuma restrição aqui à movimentação na horizontal, e isso torna a minha estrutura hipostática. Então, nem sempre essa regra que eu tenho que o número de reações R menos o número de equações de equilíbrio, que eu vou colocar aqui como E, nem todas as vezes em que essa equação aqui, que é o número de reações que eu tenho na estrutura, menos o número de equações da estática, que são 3, sempre que ele der aqui, né, menor do que 0, nem sempre vai ser uma estrutura hipostática. E por vezes a gente pode ter aqui um valor que dá maior do que 0, que no caso é o 1, e ela vai continuar sendo uma estrutura hipostática. Por quê? Porque ela permite o movimento. Então, além da gente analisar essa regra aqui, a gente ainda precisa verificar se a estrutura ela se movimenta ou não. E isso vocês vão aprender com os exemplos que eu vou dar mais adiante. Vamos aqui comigo, né? Nesse caso, observem, como nós falamos lá no início da aula, em relação ao pórtico que vocês terão que calcular na empresa de vocês, percebam que, olha só, nós temos aqui
um apoio de primeiro gênero, que é um apoio móvel, e aqui a gente tem outro apoio móvel. Esses dois apoios móveis, eles estão aqui, eles têm apenas uma reação de apoio, que é essa reação aqui, na vertical, porque eles estão impedindo o movimento desse pórtico aqui apenas na vertical. Então, isso significa que se eu for aplicar lá naquela regra, ó, reações de apoio, que é o R, menos o E, que é o número de equações de equilíbrio, se isso aqui der menor do que zero, um número negativo, então a estrutura é hipostática. Nesse caso, a minha aqui deu exatamente, ó, o número é 2, ou seja, é menor do que 3. Então, é menor do que 3. Isso significa o quê? Que essa minha estrutura é uma estrutura que vai ter movimentação. Se houver uma força aqui, ó, se houver uma força aqui na horizontal, esse pórtico ele vai se locomover. E aí, por conta disso, é uma estrutura hipostática. Então, pessoal, percebam comigo que agora a gente consegue, inclusive, entender uma regrinha da seguinte forma. Toda vez que o meu N for menor do que 3, que é as equações da estática, a minha estrutura vai ser hipostática. Toda vez que o meu N, tá, for maior do que 3, a estrutura vai ser hiperestática. Isso a gente vai ver mais adiante como é isso. E toda vez que o meu N for igual, tá, igual a 3, ou seja, que o número de reação, toda vez que o número de reação for igual ao número de equações da estática, que é 3, a estrutura é isostática. Então, aqui a gente tem uma estrutura isostática, aqui a gente tem uma estrutura hiperestática e aqui a gente tem uma estrutura hipostática. E aí, no nosso caso, como o nosso N deu 2, que é um valor menor do que 3, que é menor do que as equações da estática, a nossa estrutura, então, é hipostática. Pessoal, agora a gente vai falar sobre estruturas isostáticas. E agora vocês vão perceber comigo aí a diferença, ó. Na estrutura isostática, nós temos 3 reações de apoio. Esse apoio aqui, a gente tem 2 reações, uma na horizontal e outra na vertical. E esse apoio móvel, a gente tem apenas uma. Então, a gente tem 3 reações de apoio. Então, a gente tem aqui, ó, 3 reações de apoio, que é igual a 3, que é o número das equações de equilíbrio, que é somatório das forças em x e em y e do momento igual a 0. Então, quando eu tenho aí, ó, o número de reações de apoio igual ao número de equações da estática, eu terei, então, uma estrutura isostática. E aqui a gente tem, ó, pensando no nosso pórtico, será que essa é uma solução melhor, então, para o nosso pórtico, um pórtico isostático? Que a gente tem aqui, ó, um N igual a 3, ou seja, a gente vai ter exatamente 3 reações de apoio. Nós teremos aqui, nesse primeiro apoio, uma reação na horizontal e na vertical, e aqui uma reação na vertical. Será que essa configuração aqui é melhor do que a configuração anterior de um pórtico hipostático? Então, tudo isso a gente precisa entender. E será que o pórtico hiperestático é melhor? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, o que são estruturas hiperestáticas? A estrutura hiperestática, pessoal, é da seguinte forma. Toda vez que eu tenho aqui, ó, um número de reações maior do que 3, que é o número de equações da estática. Então, percebam que aqui eu tenho 4 reações de apoio, né, que é maior do que 3, que é o número de equações da estática, somatório das forças em x e em y e do momento é igual a 0. Então, eu tenho aqui, ó, 4 reações que é maior do que 3. Então, toda vez que eu tiver aqui um número de reações de apoio maior do que 3, então a minha estrutura é hiperestática. E qual que é o grau de hiperestaticidade? O grau de hiperestaticidade é justamente o valor, que é igual a 1 aqui, que é justamente o valor que eu tenho a mais do que o número de equações de equilíbrio. Então, se eu tenho 3 equações de equilíbrio e 4 reações de apoio, 4 menos 3 dá 1. Posso dizer que o meu grau de hiperestaticidade é 1. Que é justamente a quantidade de reação que eu tenho a mais do que o valor de equações.
Da mesma forma, observem aqui, ó, esse pórtico aqui ao lado. Nesse pórtico aqui, a gente consegue entender isso também. Aqui nesse pórtico a gente tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 reações. 5 é maior do que 3. Então, já é uma estrutura hiperestática. Se for igual a 3, isostática. Se for menor do que 3, hipostática. Então, aqui a gente tem, ó, 5 maior do que 3 é uma estrutura hiperestática. E qual que é o grau? Qual é o grau de hiperestaticidade? 2, que é justamente eu pego 5 menos 3 dá 2, então o meu grau de hiperestaticidade é igual a 2. Pessoal, a gente vai ver mais adiante todas essas questões com mais exemplos. É porque essa primeira parte conceitual que eu preciso falar para vocês já é para vocês irem se familiarizando. Porém, mais adiante, a gente vai, inclusive, ver alguns exemplos de como fazer essa determinação do grau de hiperestaticidade. Eu creio que ao longo da aula vocês vão conseguir compreender melhor esses conceitos. E aqui também a gente tem um exemplo do que pode ocorrer para o nosso pórtico. Pórtico que a empresa de vocês irão aí ter que projetar para a entrada da cidade. Então, uma das opções é também criar um pórtico hiperestático. E aí, nesse caso aqui, nós teremos aqui que nesse apoio aqui nós temos uma restrição na vertical e na horizontal, e da mesma forma o outro apoio aqui na vertical e na horizontal. E o meu N ficou igual a 4, ou seja, maior do que 3, com grau de hiperestaticidade igual a 1. Então, é um pórtico hiperestático. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens das estruturas hiperestáticas. Qual que é a vantagem das estruturas hiperestáticas? É melhor eu construir um pórtico isostático, hiperestático ou hipostático para a solução aí do nosso problema inicial, que é a construção do pórtico na entrada da cidade. Agora eu vou falar para vocês qual que são as vantagens de utilizar a estrutura hiperestática. Então, aqui, vocês estão vendo comigo uma imagem de um pórtico com uma estrutura hiperestática e um pórtico com uma estrutura isostática. Percebam que quanto mais a minha estrutura tem um grau de hiperestaticidade maior, quanto maior o grau, que nesse caso aqui o grau de hiperestaticidade é 1, tá? Que é 2 mais 2 é 4. Eu subtraio as equações da estática, que são 3, e eu tenho 1. Então, quanto mais hiperestático é a minha estrutura, eu terei menos deformação. Olha só esses deslocamentos aqui, ó. Esse deslocamento que ocorreu desse ponto da barra do pórtico até aqui, é lógico que é um deslocamento bem grosseiro, né? Mas é porque esse tipo de apoio aqui, ele não restringe a movimentação na horizontal, apenas na vertical. Então, o pórtico se movimentou horizontalmente. Então, as vantagens da estrutura hiperestática é que eu terei menor movimentação da estrutura. A estrutura ela vai ser mais rígida. Tá? Então, ela vai ser mais rígida e por conta dessa rigidez, ela vai distribuir melhor os esforços internos, que são aqueles esforços que estão agindo dentro da própria estrutura, que é o esforço normal, o esforço cortante e o momento fletor. Então, existe uma melhor distribuição desses esforços. E por conta dessa melhor distribuição e maior rigidez da estrutura, nós não teremos deslocamentos exagerados, esses deslocamentos, e também nós não teremos deformações muito grandes. As deformações serão bem menores nas estruturas hiperestáticas. Isso comparado às estruturas isostáticas. Agora aqui, pessoal, em relação ainda falando sobre vantagens das estruturas hiperestáticas, percebam que quando nós temos aqui uma estrutura hiperestática, que é o caso dessa primeira aqui, ó, nós temos uma estrutura hiperestática aqui, que nós temos aqui, né? Nós vamos considerar que essa viga aqui, ela está engastada uma na outra, então aqui eu tenho um engaste. Tá? Então, eu tenho essa viga aqui engastada uma na outra. E por conta desse engaste entre essas duas vigas, eu terei que essa deformação que ocorre aqui no meio do vão, que vocês vão aprender a calcular, que é o momento fletor, essa deformação ela vai ser bem menor para essa viga do que, por exemplo, se eu considerar que, ao invés de ser um engaste aqui nesse ponto A, nesse outro exemplo aqui, de uma viga isostática, que eu vou ter uma rótula.
Então, aqui eu tenho uma rótula. Isso significa que essas vigas vão trabalhar de forma independente. Essa aqui trabalha sozinha e essa aqui trabalha sozinha. E aí, por conta disso, delas trabalharem sozinhas, diferente desse caso aqui, em que essas vigas estão trabalhando juntas e elas distribuem as tensões uma para as outras. Então, essas vigas é como se elas se ajudassem. Quando uma é muito sobrecarregada, ela vai e faz uma distribuição para outra viga aqui. Então, existe essa distribuição de esforços internos. Nessa aqui, se eu colocar uma rótula entre essas vigas, significa que não vai ter distribuição, não tem essa contrapartida. Essas vigas, cada uma delas, tanto essa aqui quanto essa, elas estão trabalhando sozinhas. E por conta disso, essa deformação aqui, ó, que é a flecha da viga, ela vai justamente ser uma deformação bem superior do que de uma viga hiperestática. Nesse primeiro caso, a gente tem uma viga hiperestática e nesse segundo caso, a gente tem uma viga isostática. E aqui a gente percebe que na viga hiperestática, o deslocamento aqui, ó, do eixo da viga é menor e aqui já é um deslocamento maior. Por conta de ser um deslocamento maior, eu vou precisar de uma maior seção de concreto ou de aço, dependendo de qual seja o material da minha estrutura, eu precisarei reforçar esse material, ter uma maior quantidade de material para que eu não tenha essa deformação excessiva aqui. Já nesse caso aqui da viga hiperestática, eu vou precisar de uma menor quantidade de material, já que a deformação não é tão grande. Então, eu consigo ter uma viga também mais econômica. Quando é uma estrutura hiperestática, eu consigo mais economia também para essa estrutura. Só que as desvantagens da gente adotar uma estrutura hiperestática em relação a uma estrutura isostática estão aqui. Eu vou apresentar agora para vocês quais são, então, as desvantagens, né, em relação à estrutura isostática. É porque os cálculos são mais complexos das estruturas hiperestáticas. E são esses cálculos que a gente vai aprender aqui na nossa disciplina. E vocês vão perceber que são cálculos bem mais complexos do que aqueles cálculos que vocês viram em teoria 1, que foi cálculo de estruturas isostáticas. Então, a gente vai ver uns cálculos mais complexos, essa é a desvantagem. E também, pessoal, como essas estruturas, elas são mais rígidas, qualquer recalque em um dos apoios, em um pilar, um recalque em um pilar, como a estrutura hiperestática ela tem maior rigidez, ela pode gerar maior deformação na estrutura. E, além disso, se alguma tensão que existe na estrutura não for considerada, isso pode gerar variações significativas na interpretação dessas tensões, né, que não foram consideradas. Elas geram outros tipos de tensões e esforços não conhecidos nas estruturas. Então, essas são algumas das desvantagens. Eu estou apresentando para vocês as vantagens e as desvantagens para que vocês possam pensar comigo. Como vocês vão projetar um pórtico da entrada de uma cidade, vocês precisam realmente entender que existe vantagem e desvantagem de adotar as estruturas hiperestáticas. E aí, vocês estão dispostos a adotá-las ou não? Né? Então, a gente precisa conhecer isso também. Porque as estruturas isostáticas, elas também possuem estabilidade. E as estruturas hiperestáticas também. São duas estruturas utilizadas para cálculo de edificações. Porém, a gente tem que escolher uma delas. E, na realidade, a maioria das estruturas de engenharia em geral utilizam estruturas hiperestáticas. Mesmo com essas desvantagens aqui, utilizam as estruturas hiperestáticas por questões econômicas, porque hoje também já existe softwares que fazem esse processamento para a gente e ajuda na questão da complexidade dos cálculos. Mas aqui na nossa disciplina nós iremos aprender que cálculos são esses e a gente vai aprender a tornar um pouco mais simples o estudo deles também. Então, pessoal, a gente pode ter também algo que a gente pode chamar de estrutura externamente hiperestática. E hoje a gente vai aprender a diferença do que é uma estrutura externamente hiperestática e o que é uma estrutura internamente hiperestática. Dentro aqui do que a gente pode dizer de estruturas externamente hiperestática, percebam comigo que a estrutura externamente hiperestática é tudo que nós estamos vendo até agora. O que é? É você somar aqui o número de reações de apoio, que nesse caso, nesse apoio aqui,
eu tenho um número de reações igual a 2. Nesse outro apoio, eu tenho um número de reações igual a 2, que dá um N igual a 4. E como 4 é maior do que 3, que é o número de equações da estática, então eu tenho realmente uma estrutura hiperestática e ela é externamente peristática. Agora a gente vai aprender o que é uma estrutura internamente peristática. Nesse caso aqui, percebam que essa estrutura é uma estrutura internamente peristática. Mas por quê, né? Então, pessoal, toda vez que nós tivermos uma estrutura, tá? Nós temos aqui essa estrutura aqui formada por um pórtico e que nesse pórtico a gente tem aqui, esse fechamento de um polígono. Percebam que a gente tem um polígono fechado aqui nessa estrutura, um quadro que a gente pode chamar de quadro também. E aqui, se a gente for olhar as regiões dos apoios, olha só, olha aqui essas duas regiões de apoio. A gente teria uma estrutura isostática, que é N igual a 2 e N igual a 1, somando dá um N total igual a 3. Então, essa estrutura, ela seria uma estrutura externamente isostática. Porém, como por meio das equações da estática, somatório de forças em x e em y e do momento igual a zero, nós não vamos conseguir determinar os esforços internos à estrutura, que são esses esforços aqui, que é normal, cortante e momento, nós não vamos conseguir determinar os diagramas dessa estrutura aqui só com a questão das forças, das equações da estática, somatório de forças e momento igual a zero. Nós não iremos conseguir, como vocês fizeram lá na disciplina de teoria 1. Por quê? Porque aqui a gente tem um quadro, uma poligonal fechada na estrutura. E aí, por conta disso, essa estrutura, mesmo sendo externamente isostática, mas internamente, por conta que a gente não consegue determinar os diagramas desses esforços internos, nós vamos ter uma estrutura internamente hiperestática. Tá, pessoal? Então, a gente precisa lembrar um pouco disso, para a gente aprender que também não depende só da questão do número de reações de apoio e o número de equações da estática. Na verdade, depende também da configuração da estrutura. Se ela formar quadros entre si, poligonais, aí a gente vai ter o problema dela não fazer aqui, não conseguir, por meio das equações da estática, determinar os esforços internos da estrutura e, por isso, ela vai ser uma estrutura internamente hiperestática. Aí aqui vem então a pergunta, já que nós já vimos todo esse conceito até aqui, o que vocês acreditam, né? Será que a melhor proposta para a nossa estrutura de pórtico que nós vamos fazer aí na entrada da cidade, será que a melhor alternativa é essa aqui, uma estrutura hipostática, ou seja, aqui, permitindo aqui a movimentação na horizontal, né? Será que a melhor alternativa para o nosso pórtico seria, no caso, essa aqui, que é a estrutura isostática, que nesse caso tem um apoio aqui com duas reações e um apoio com uma? Ou será que a melhor alternativa seria, no caso, a estrutura hiperestática, com todas as vantagens que eu falei para vocês? De toda forma, a gente já pode cancelar esse tipo de estrutura aqui, porque nós não vamos querer um pórtico que fique se deslocando, porque ele fica instável e ele vai entrar em colapso, certo? Na hora que vier um vento, ele vai se deslocar e vai entrar em colapso. Então, a hipostática não é interessante para o nosso pórtico, assim como não é interessante para a grande maioria das obras de engenharia civil. A isostática, ela já pode sim ser utilizada e a hiperestática, mas como eu falei para vocês, com a estrutura hiperestática, eu terei menor deformações na estrutura, a estrutura não vai se movimentar tanto, ela tem maior rigidez e eu vou economizar mais material. Então, mesmo o cálculo da estrutura hiperestática sendo mais complexo, ele apresenta outras vantagens de ser uma estrutura mais barata, com menos deformação, ela não vai se deformar tanto. Isso em relação à estrutura isostática, que também pode ser utilizada, mas ela vai ser mais cara, vai demandar estruturas maiores, com pilares mais grossos e vigas também maiores, porque ela tem esse fator de não ter tanta rigidez, porque ela tem aqui apenas três reações, né, nos seus apoios.
Então, pessoal, tudo que nós vimos até agora foi para tentar entender que todo esse conceito nós estamos aplicando ele na prática. As nossas estruturas na prática, a maioria delas, grande parte, são hiperestáticas e por isso existe uma grande importância da gente estudar a nossa disciplina com muita responsabilidade para que a gente possa aprender realmente como fazer a análise por meio dos procedimentos aí de análise de estruturas hiperestáticas. E antes da gente entrar nesses métodos, é necessário a gente compreender e saber determinar qual é o grau hiperestático de uma estrutura. E esse grau hiperestático da estrutura, ele é determinando somando o grau hiperestático interno e externo. Eu já falei para vocês o que é um grau hiperestático interno e externo, a gente falou aí anteriormente. E aí a gente precisa somar os dois na estrutura para a gente poder dizer, o grau hiperestático da estrutura é tanto. Por que é importante determinar esse grau hiperestático, né? Determinar isso, pessoal, é muito importante porque dependendo do grau hiperestático, eu vou adotar um ou outro método. Se o grau hiperestático for pequeno, for igual a 1, por exemplo, eu posso adotar o método das forças para poder fazer a análise dessa estrutura. Mas se o grau hiperestático der 5, 6, for um grau realmente muito grande, que é o que acontece nas estruturas em gerais, aí já fica, esse método das forças já fica mais inviável, fica muito mais cansativo. E o método dos deslocamentos e o processo de cross pode ser um dos métodos mais apropriados. E falando um pouquinho sobre métodos, pessoal, a gente vai ver isso mais para frente nas nossas aulas, e aí vocês fiquem tranquilos que vocês irão compreender certinho todos esses métodos. Agora a gente vai focar em como determinar o grau hiperestáticos, que é um conhecimento necessário para depois a gente compreender os métodos de análise de estruturas hiperestáticas. Então, pessoal, percebam aqui, que para vigas, a fórmula tem uma formulazinha de como determinar o grau de hiperestaticidade. Então, esse G aqui, que significa grau hiperestático, é igual ao R menos, abre parêntese, o E mais um R minúsculo, fecha parêntese. Agora a gente vai entender o que é cada coisa. Então, o grau hiperestático, ele é dado, em que o R são as reações de apoio. Então, terei aqui que as reações de apoio, ou seja, vou somar todas as reações de apoio da estrutura e vou subtrair, as equações de equilíbrio, que é aqui, e a gente sabe que as equações de equilíbrio são o quê? 3, que é somatório das forças em x e em y, e do momento é igual a 0. Então, esse E sempre vai ser 3, que é equações de equilíbrio da estática, que é igual a 3. E esse R é o número de rótulas. Se eu tiver rótulas nessa viga, que a gente está falando especificamente agora sobre vigas, se eu tiver rótulas nessa viga, então eu vou somar as 3 equações de equilíbrio, vou somar o número de rótulas que eu tenho nessa viga. Porque essas rótulas, pessoal, que existem nas vigas, elas acrescentam equações adicionais na estrutura, e por isso elas devem ser somadas às equações de equilíbrio. Então, via de regra, resumindo, para a gente determinar o grau de hiperestaticidade de uma viga, nós vamos pegar aqui, o número de reações de apoio e subtrair o número de equações da estática mais o número de rótulas que tiver ali na viga, se houver, caso houver. Aí a gente pode aplicar aqui no nosso primeiro exemplo, para a gente já ir materializando. Então, a gente tem aqui, qual é o número de reações? O R é o número de reações. Então, a gente vai ter aqui que nesse primeiro apoio, nós temos aqui uma reação na vertical, uma reação na horizontal. Nesse segundo apoio, uma reação na vertical, que é um apoio móvel, uma na vertical, que é móvel, e outra aqui na vertical, que é móvel. Então, somando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui 5 reações. As equações de equilíbrio, que é o E, sempre são igual a 3, que são aquelas 3 equações, somatório de forças em x, forças em y e momento é igual a 0. E aqui o R, que é o número de rótula. Então, a gente tem aqui que o R é igual a 1, porque nós temos uma rótula, que é essa aqui, tá? Então, é só agora a gente substituir aqui nessa fórmula
nessa formulazinha que vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui em cima, que a gente vai então ver qual que é o grau de hiperestaticidade dessa estrutura aqui, dessa viga. Então, substituindo, a gente vai ter aqui, ó, no lugar do R, reações 5 menos 3, que é as equações, mais uma rótula. Então, a gente vai ter, sobrou aqui 1, fazendo essa equação. Então, o grau de hiperestaticidade dessa viga é igual a 1. É uma estrutura hiperestática de grau 1. Vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vai ter ó, o R igual. Aqui a gente tem duas reações, que é um apoio de segundo gênero, que é um apoio fixo, a gente tem duas. Aqui a gente tem uma, que é um apoio móvel, e mais uma, que é apoio móvel. Nós temos 4 reações de apoio, né? E aí a gente tem também aqui, ó, 3 equações de equilíbrio e 0 rótulas, não tem rótula nessa viga. Então, vai ser basicamente 4 reações menos 3 mais 0 é igual a 1. Então, a gente vai ter aí, ó, que a viga também tem o grau de hiperestaticidade igual a 1. É uma viga hiperestática e com grau de hiperestaticidade igual a 1. Agora, a gente tem aqui, né, uma outra viga. E nessa viga, percebam comigo que aqui a gente tem duas reações e duas reações, que dá um total de 6 reações. 6, eu já vou pular aqui, né? 6 menos 3 é igual a 3. Então, a gente já tem aqui uma estrutura com grau de hiperestaticidade igual a 3. Então, já estamos aqui com um grau maior de hiperestaticidade. E nessa outra viga também aqui, pessoal, é muito simples, né? Descobrir qual é o grau de hiperestaticidade. É só aplicar na equação, vocês estão vendo que é simples. Aqui a gente tem duas reações, mais duas aqui no C e duas no D. Então, a gente tem aqui, ó, 8 reações, 3 equações da estática e uma rótula que está aqui no meio, e uma rótula. E aí, a gente aplica aqui na equação 8 menos 3 mais 1, que é 4, dá exatamente um grau de hiperestaticidade igual a 4. Então, é isso, pessoal. Sobre vigas hiperestáticas, esse aqui é a forma de nós determinarmos o grau de hiperestaticidade. Então, é essa fórmula aqui. Agora, a gente vai ver para os pórticos. Para os pórticos, tem uma pequena mudança no cálculo do grau hiperestático dos pórticos. Nós vamos ver isso agora. Como é que a gente faz essa determinação nos pórticos? Então, vocês vão perceber aqui, e vocês vão dizer, professora, mas a fórmula é a mesma dos pórticos, é aquela mesma fórmula das vigas. Sim, pessoal, é a mesma fórmula, mas a gente vai ver que muda uma coisinha aqui, ó. O R, ele continua sendo reações de apoio. O E, ele continua sendo equações de equilíbrio. Mas esse Rzinho minúsculo aqui, ele muda, tá? Ele vai ser, ó, número de equações referente à rótula, dado pela fórmula. Olha só como que é a fórmula desse R. Já não é mais o número de rótulas, é o número de equações referente às rótulas. E esse número de equações, ele é dado por essa formulazinha aqui, ó. Barras conectadas à rótula menos 1. Então, se eu tenho um pórtico aqui, ó, em que eu tenho duas barras conectadas aqui, ó, a essa rótula, eu vou ter que esse Rzinho, ele vai ser o número de barras conectadas a rótulas. Quantas são? Duas barras, né? Eu tenho essa barra e essa barra aqui conectada na rótula. E vou fazer menos 1. Então, eu tiro 1, tá? Tiro 1. Então, o Rzinho vai ser igual a 1. Por quê? Né? Porque a gente viu exatamente que o Rzinho é o número de barras conectadas à rótula menos 1. Então, vamos lembrar disso agora no momento de resolvermos aqui, ó, de determinarmos o grau de hiperestaticidade de alguns pórticos. Então, aqui vamos passar para esse primeiro exemplo aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a mesma fórmula. As reações, a gente tem um engaste aqui. Esse engaste, ele tem 3 reações, que é o que está aqui. E aqui a gente tem um apoio fixo com 2 reações, que aí dá um valor igual a 5, né? 5 reações. Mais 3 equações da estática. E o Rzinho, pessoal, não é número de rótula, lembrem comigo. Não é número de rótula, é número de barras que estão conectadas às rótulas. Essa rótula aqui,
Essa rótula aqui tem duas barras conectadas a ela, a barra BC e a barra AB. Então, duas barras menos uma dá 1. Então, a gente tem aqui que o Rzinho deu 1 por esse motivo. Então, a gente vai ter que o grau de peristaticidade desse pórtico é igual a 1. Vamos para o próximo. Nesse próximo pórtico, a gente tem também aqui, ó, que o número de reação vai ser 3 daqui, mais 2 daqui, desse apoio, mais 2, que vai dar exatamente o valor de 7, R igual a 7. O número de equações é igual a 3, e agora, e o Rzinho aqui, ó? Percebam comigo que agora a gente tem duas rótulas, e não é 2 o R, é 3. Por quê, professora? Porque nós vamos primeiro analisar essa rótula aqui. Número de barras ligada a ela, 2, né? 2 barras, menos 1, 2 menos 1 é igual a 1, que é esse primeiro 1 que eu tenho aqui, ó. E aí a gente vai analisar agora a outra rótula. Número de barras ligadas a essa rótula, 3, essa outra e essa aqui, né? 3 barras. E aí a conta é 3 menos 1, né? Menos 1 aqui, eu vou ter exatamente esse 2 que eu tenho aqui, ó. E aí 1 mais 2 dá igual a 3. E aí a gente faz a equação, ó, 7 menos 3 equações da estática mais 3, que é o número de equações geradas pela rótula, vai ser igual a 1. Então, a gente tem que esse pórtico ele tem um grau de hiperestaticidade igual a 1. Agora, vamos passar aqui para nossa próxima consideração. Pessoal, percebam que, observem isso aqui, porque isso aqui confunde muitas pessoas. Aqui, nesse caso da rótula aqui, ó, nós temos 3 barras ligadas a ela. Essa barra está aqui chegando na rótula, essa aqui também está chegando na rótula e essa. Então, todas elas estão aqui fazendo parte aqui dessa articulação da rótula. E aí, por isso, o Rzinho é igual a 2. Por quê? Porque entra naquela regra. O Rzinho é 3, que é o número de barras que chega na rótula, menos 1, né? E aí, aqui deu igual a 2. Mas aqui, ó, quando... No caso, duas barras aqui estão se encontrando no mesmo ponto na rótula, a gente considera apenas 2 aqui, tá? Então, aqui não é 3 barras chegando na rótula. Nós temos 1, 2 aqui, ó. 2 pontos aqui que a rótula é atingida por barras, podemos dizer assim. E aí, por conta disso, a gente vai ter que... Nesse caso, vai ser apenas 2 pontos que a rótula é interceptada aqui, tá? Então, a gente tem 2 menos 1, que dá igual a 1. Então, nesse caso dessa figurinha aqui, o R é igual a 1. Então, pessoal, percebam que existe diferença entre esse tipo de articulação aqui, esse tipo de modelo de encontro de barras numa rótula com esse outro modelo. E aí, para a gente entender um pouco mais aqui, ó, nós temos aqui, ó, um quadro fechado, né? E aí a gente vai agora, então, fazer aqui, determinar o grau de peristaticidade. Qual é o número de reações? Pessoal, observem que isso aqui é muito importante. Lembrem que quando o quadro é fechado, a gente vai ter o quê? Nós teremos... a hiperestaticidade interna, porque é um quadro fechado. Então, vamos lá, nós temos aqui, ó, que nesse apoio eu tenho 2 reações de apoio, nesse apoio aqui eu tenho mais 2, mas por conta também de ser um quadro fechado, uma poligonal fechada, eu terei mais 3 reações adicionais. Por quê? São aquelas 3 reações de momento, né, de força vertical aqui, ó, que é a cortante, a normal e o momento. Lembra? São esforços internos. Esses esforços internos geram 3 reações adicionais. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 reações que é gerada pelo quadro, porque que é por causa de ser uma poligonal fechada, mais 2 de um apoio e 2 do outro apoio. Então, meu R, na verdade, aqui é 7. As equações são 3 e não tem nenhuma rótula, então é 0. Então, vou ter, ó, que o grau de peristaticidade é 7 menos 3, que é igual a 4. Então, o grau de peristaticidade dessa estrutura aqui aporticada é igual a 4. Vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente poder entender isso direitinho. Então, aqui,
Nesse caso, a gente já não tem nenhuma poligonal fechada, né? Aqui o pórtico está totalmente aberto. Então, já não entra aquela questão dos 3, tá? Então, o que vai entrar aqui, ó? Nós temos o apoio A com 3 reações, que é o que a gente tem aqui. O apoio E com 2 e o F com 2. O que também vai me dar uma estrutura aqui com 7 reações. O E é igual a 3, não tem rótula. 7 menos 3 é igual a 4. Então, mais uma vez, nós vimos aqui como é que determina aqui a questão do grau de peristaticidade desse pórtico. Então, pessoal, eu gostaria muito que caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse conteúdo, vocês me procurem, me mandem mensagem mesmo, tá? Então, vocês me procuram, eu estou no grupo da disciplina e a gente pode conversar também, ou mandem perguntas aqui também pelo YouTube, mas eu estou à disposição de vocês. Vocês sabem que podem me procurar para esclarecer quaisquer dúvidas. O objetivo da nossa aula era esse mesmo, vocês entenderem um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais acerca dos apoios que existem nas estruturas, olhar para uma estrutura, identificar qual é o apoio dela e em relação a quais são as diferenças que esses apoios podem trazer para as estruturas, o que é melhor, o que é mais adequado, e para a gente também aprender inicialmente a determinar o grau de peristaticidade de uma estrutura. Posteriormente a essa aula, eu estarei disponibilizando uma atividade para vocês fazerem em relação ao conteúdo da aula de hoje. Mas eu quero dizer para vocês que calcular esse grau de peristaticidade é o primeiro passo para que a gente possa, então, entender os métodos de análise de estruturas hiperestáticas, que é o que a gente vai ver para frente, tá? Então, pessoal, percebam que aqui ao lado, eu até mostro para vocês aqui, ó, nós temos essa primeira viguinha aqui, com 2 apoios móveis, então é uma estrutura hipostática, ela só tem 2 restrições e ela pode se movimentar na horizontal. Essa outra viga aqui, a gente sabe que ela tem 2 apoios fixos aqui na lateral, então ela já não pode mais se movimentar. E ela tem 4 reações, é uma estrutura hiperestática, tá? Porque ela tem 4 reações e ela não se movimenta. Já essa outra estrutura aqui abaixo, ela tem um apoio fixo e um apoio móvel. E aí ela tem 3 reações de apoio, tornando ela uma estrutura isostática. Então, a gente tem uma estrutura hipostática, hiperestática e isostática aqui, só para a gente relembrar que isso fez parte da nossa aula de hoje. Então, pessoal, quero agradecer vocês pela atenção e dizer para vocês que eu estou disponível para tirar possíveis dúvidas e logo mais vocês estarão fazendo uma atividade referente a essa aula que eu irei disponibilizar. Obrigado, pessoal, e até a próxima.